Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, eu fiz uma enquete para saber qual seria o filme que eu ia falar agora. E a enquete se baseou em dois filmes, O Lobisomem Americano em Londres e Coraline. E adivinha só quem ganhou? Ha! E posso te contar um negócio muito doido? Foi exatamente o de terror que ganhou. Não tá entendendo? Pera aí que vai soltar a vinheta e logo eu explico. Então, gente, no filme de hoje a gente vai falar sobre Coraline, que eu vou ser muito sincero, é uma das minhas animações em stop motion favoritas de todos os tempos. E olha que tem muito stop motion bom. É baseado numa obra do Neil Gaiman, que é um escritor muito conhecido, tem ótimos textos e livros e tudo mais. E o Coraline é só mais um desses, e que foi adaptado por Henry Selick e que fez um trabalho maravilhoso. Por quê? Primeiro de tudo, escolheu stop motion. O que é o stop motion, para quem não entende? Stop motion é quando você faz um boneco de massinha e aí você tira uma foto dele, parado. E aí de repente você mexe só um pouquinho e bate outra foto. Mexe só um pouquinho, mexe outra foto. E você vai fazendo isso inúmeras vezes. E aí no final você passa todas essas fotos corridas e faz parecer que ele está se mexendo. Outras obras que são assim são O Estranho Mundo de Jack, James o Pêssego Gigante, Frankenweenie, Paranormal, que é maravilhoso. Enfim, então são vários stop motions que existem por aí que valem todos muito a pena ver. Só que o Coraline, ele tem uma particularidade dele, que é a história. Todos os filmes em stop motion, eles são muito bem feitos, eles têm histórias interessantíssimas, mas a história de Coraline, ela funciona de uma maneira bem única. E isso tudo graças ao trabalho do diretor em adaptar um livro. A gente sabe que filmes adaptados de livros são coisas muito difíceis de se manter fiéis e de manterem uma qualidade. Coraline consegue com primazia. O stop motion dele é a coisa mais linda que você vai ver. Tudo com muito carinho, muita atenção. A paisagem é bonita, todos os personagens. E olha que Coraline tem personagens muito diferentes uns dos outros, a maneira de agir, a maneira de se movimentar, e tudo isso está ali capturado, frame por frame, foto por foto. O que acontece? O olho humano, ele não vê imagem corrida, o que ele vê é um compilado de fotos que ele organiza em sequências de movimento. Então, o stop motion, ele trabalha com isso, ele vai pegar várias fotos e vai seguir em cadeia, e dá um efeito muito bonito pro filme em si. Só que, geralmente, stop motion, por ser animação, tende a ir para um público mais infantil. E eu entendo o motivo. Só que Coraline é um filme tão maravilhoso que ele consegue pegar tanto crianças quanto adultos. E isso é maravilhoso. Por quê? Por causa dos personagens que são muito bons. A história contada é maravilhosa. A trilha sonora do filme é toda delicadinha, mas ao mesmo tempo ela é bem gostosa de ouvir, completa bem a história, é bem pontual, bem marcada e é maravilhosa. Sobre os aspectos do filme técnicos, não tenho o que reclamar. A dublagem é maravilhosa. Eu recomendo, por exemplo, você pode até gostar de filme legendado, mas dá uma chance para esse dublado porque também é maravilhoso e tudo mais. Talvez eu até faça um vídeo falando sobre filme dublado, filme legendado. Mas enfim, o que eu acho incrível no Coraline e por que eu estou recomendando Coraline para vocês? A história. Na verdade, todo o filme é maravilhoso, só isso já vale a recomendação. Só que a história, ela tem ótimos personagens e ela é muito bem construída. Você vê ele uma vez, você vai gostar. Você vê a segunda, você vai prestar atenção em detalhes que você não tinha visto no primeiro e que vai tornar essa segunda experiência tão gratificante quanto a primeira. Algum comentário que você não tinha entendido, por que uma cena se desenrola de tal maneira, algum comentário que eles fazem e você fica, não estou entendendo, mas faz sentido. Tudo na história está ali certinho, fechadinho, bonitinho. A história é coesa, é isso que eu gosto. Ela não tem pontas soltas, ela trabalha com isso muito bem. Até mesmo coisas que você acha que seriam pontas soltas, na verdade não são, porque mais pra frente você vai se deparar com o que fecha isso. E você vai falar, ah, entendi. Tudo isso colabora para que a trama funcione. História, o enredo em si, ele é bom, tem um ritmo bacana, você não fica cansado, não é correria o tempo inteiro. Ele tem aqueles momentos de pausa e aceleração, todos muito bem construídos. Então você consegue ficar
preso na história da maneira que é pra ficar. Você não se desliga dela. O tempo de duração do filme é o tempo que você vai prestar atenção. Do começo até o crédito, tá ali e você vai ver e você não vai se cansar. De tão bem construído que isso é. E olha que é muito difícil fazer. Outro aspecto interessantíssimo do roteiro são os personagens, que são muito caricatos, só que não são o caricato que te deixa desconfortável. Existem situações em que personagens eles são tão atípicos, tão diferentes, que você olha pra eles e você não consegue comprar a ideia deles. Tipo, você fala, cara, isso tá muito forçado, não aguento. E aí você torce pra que esse personagem saia de cena pro filme correr. No Coraline não. Muito pelo contrário. Quando um personagem entra, você quer entender por que ele é assim, o que ele tá fazendo, qual a importância dele pra história. E o mais maravilhoso vai ter importância pra história. Sério mesmo, se o personagem fala, ele tem fala, ele vai ter o seu destaque no filme. Seja de uma maneira ou seja de outra. Eu vou falar quais são essas duas maneiras diferentes? Não vou, porque eu não dou spoiler. Mas eu recomendo você ver e você vai entender o que eu tô falando. Um pouco agora sobre o enredo em si. A história, ela é focada na protagonista, Coraline. Não é Caroline, é Coraline, como ela faz questão de dizer no filme. Porque lá as pessoas confundem também o nome dela. Sempre chamando Caroline, Caroline, e ela, não, é Coraline. Uma garotinha de cabelo azul e que realmente é uma criança. Você vê, ela não tem aquele aspecto infantilizado demais. E ela também não tem aquele aspecto que destoa. Tipo, você olha pra ela e fala, tá, é isso que uma criança faria. Ela não vai ter aquele pico de amadurecimento que vai pensar friamente em todos os planos e vai saber como desenvolver na situação. Não, ela tá ali lidando da maneira que uma criança lidaria. E isso é bom, porque te mantém preso ali, querendo acompanhar a história dela. Ela é uma personagem de personalidade fortíssima, o que é bom. Justifica o porquê das coisas acontecerem com ela e não com outros. Por que a situação problema vai acontecer com ela e por que foi logo com ela que isso tudo foi se resolver. Por quê? Porque ela é um personagem que te convence que ela é capaz disso. E aí a gente tem outros personagens que corroboram isso, que servem de escada para mostrar a problemática da personagem. Por exemplo, os pais da Coraline, que não tem nome, é simplesmente pai e mãe. E eles também estão ali cumprindo o papel deles, que são workaholics. Pessoas focadas demais no trabalho e que acabam esquecendo do resto de tudo. Por partes. Primeiro, tem ela, tem os pais. Tem os moradores do condomínio que ela está se mudando. Porque, como eu tinha dito antes, Coraline se trata de um filme de terror. E que filme de terror começa numa casa que já está hospedada? Não funciona assim. Funciona com pessoas se mudando. E ela se mudar para essa casa, o Palácio Cor-de-Rosa, é maravilhoso e é a força motriz. E é ele que vai ter todos os personagens. O filme praticamente todo se passa ali e você não sente necessidade de outros lugares. Mas vamos voltar aos personagens. Tem o pai e a mãe que correndo para terminar um trabalho e aí acabam nessa loucura de ter que se mudar, tem prazo para entrega de trabalho e tudo mais. Acabam não dando atenção para Coraline e aí ela tem que se virar para se distrair e ela faz como criança faria mesmo, tipo, anda pela casa, anda pelo jardim, passeia, faz o que tem que fazer. E aí tem os vizinhos dela. Tem o Sr. B, que é um excêntrico russo, ginasta, que está treinando ratos para um grande espetáculo fantástico, mas que você não vê. Tem as vizinhas idosas dela, que são atrizes, e que uma complementa a outra de uma maneira bem hilária, o comportamento das duas, porque elas vivem juntas, só que ao mesmo tempo elas mostram, tipo, como que elas funcionam juntas, se elas estão sempre espiando uma a outra, sempre dando garfadas, pequenos insultos e tudo mais. Mas funciona. E você olha pra elas, todos os personagens você vai olhar e você vai gostar. Você vai estranhar, com certeza, mas essa é a intenção do filme, não se preocupe. Mas em determinado ponto você vai gostar. E tem o Waibe, que é uma criança, que nem a Coraline, só que, ao contrário dela, ele não vive no condomínio. Ele é neto da proprietária do local, mas ele não mora lá. E ele vai soltando, ele é um personagem curiosíssimo. Por quê? Ele é o que mais vai soltar pequenas deixas aéreas, pequenas frases que ficam soltas no ar e que, lembra que eu falei que quando você vê a segunda vez você começa a entender? Então, quando você vê a segunda vez, é aí que você vai olhar pro Waibe, porque é aí que muita coisa que ele falou vai começar a fazer sentido. Mas enfim, e ele é um personagem tão caricato quanto os outros.
Esse outro mundo, ele funciona de uma maneira semelhante. Os personagens são os mesmos, só que com personalidades completamente distintas do que você conhece. Então ali tem as vizinhas dela, tem o Sr. B, tem o pai dela, tem o Aib e tem a mãe. Por que destaque para a mãe? Porque essa outra mãe é a força motriz ali. A Coraline, ela é jogada nas situações que acontecem no filme por causa dessa outra mãe. E o enredo, ele trabalha muito bem isso. Porque o que acontece? Agora, falando da história, para poder falar da outra mãe. Coraline se mudou recentemente para o Castelo Cor-de-Rosa. E ela não tem muitos amigos, ela não tem amigos, ela está querendo passar o tempo, só que os pais não dão atenção para ela. E aí ela encontra uma portinha na parede pequena, com uma chave, e que leva para um outro mundo que é idêntico ao nosso. A mesma casa, os mesmos pessoas. E quem está ali, e quem recepciona ela sempre, é a outra mãe. E o que essa outra mãe tem de especial? Ela faz tudo que a Coraline quer. Roupa, comida, tudo. Ela tá ali para agradar a Coraline e agradar da maneira mais fantástica possível. Quando ela vai para esse outro mundo, tudo ganha cor, porque o mundo que ela tá, o mundo real, é todo com paletas bem cinzas de cor. É tudo cinza, tudo para baixo e tudo mais. Quando ela vai para esse mundo, tudo ganha cor, tudo fica bonito, tudo fica vivo, tudo fica fantasioso. E isso tudo é pra encher os sentidos da Coraline, pra atrair ela pra esse mundo. E você compra a ideia, porque é um mundo que você olha e fala: tá, eu não sou criança, mas isso é magnífico, eu quero estar ali também. E essa outra mãe é quem cria esse outro mundo pra Coraline, entende? Ela que faz as coisas acontecerem ali. É ela que fala: Coraline, vai pra tal lugar ver o que tá acontecendo. Coraline, vai chamar seu pai. Coraline, faz isso. Ela é a força motriz ali. E ela sempre deixa claro uma coisa, que ela tá ali pra amar a Coraline. E isso é muito importante, porque quando chega no mundo real, a mãe dela mesmo só fala do trabalho, não fala dela. Então cria essa dualidade. Coraline, o filme, ele trata muito sobre esses dois lados. O lado que não dá atenção, que é desprezado, que não escuta ela pelo fato dela ser uma criança. E o outro mundo, que é voltado para Coraline. Então todas as pessoas gostam dela, todas as pessoas falam, fazem coisas incríveis e tudo pra agradar ela. Você vai comprando essa ideia. Por exemplo, eu falei logo no começo que é Coraline e não Caroline. Isso é um ponto-chave pra você saber em qual mundo ela tá. Obviamente tem a cena de transição, mas você vai perceber que no mundo real ninguém chama ela de Coraline, tirando os próprios pais. Enquanto no outro mundo, todo mundo chama ela de Coraline. Não tem essa confusão com Caroline. E isso é incrível. E vai seguindo-se a história. E aí a gente é introduzido a um outro personagem que ele aparece mesmo na metade da trama. Mas não é muito spoiler, que é o gato. Que é outro personagem fantástico que tá ali. Ele é lúdico, ou ele... Você sabe que ele tem alguma coisa diferente, mas é incrível a maneira que funciona, porque ele é meio que a informação que você precisa. O que acontece? Coraline não te dá muita informação. Ele não te dá tudo muito mastigadinho. Isso é bom, porque é uma das coisas que te faz prestar atenção no filme. E aí o que acontece? Esse gato, ele tá ali para pincelar mais algumas informações da história do mundo que você tá vendo. E ele tá ali da melhor maneira possível, sério mesmo. Ele funciona como o gato da Alice, só que racional, porque o gato da Alice no País das Maravilhas não responde às suas dúvidas, na verdade só aumenta elas e deixa tudo ainda mais insano. Esse é aquela pontinha, apesar de ser um gato falante, ainda é a pontinha de razão naquele mundo todo cheio de fantasia. Pra você ver como é que é. E a história se desenvolve de uma maneira que você fica preso ali. Ela é dividida em 3 atos, como a maior parte dos filmes, que é a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento é onde começam a surgir os problemas e o final é a conclusão desses problemas e a introdução é para a apresentação de personagens. A introdução funciona porque ela sabe o que ela quer e não enrola muito. O desenvolvimento, ele é bom, porque ele começa a levantar várias perguntas que você quer saber. Não são perguntas que você... Não, são dúvidas que entram na sua cabeça e você está se perguntando junto com a Coraline o que está acontecendo. E aí tudo bem.
vai acontecendo isso. E aí quando chega na conclusão, tudo acontece de uma maneira que você já está preso na história e está se desenrolando e você fica preso ali. E isso é muito bom. Porque o que acontece? Tem filmes, por exemplo, que a introdução é arrastada, mas o desenvolvimento é bom e a conclusão é boa também. Ok. Tem filmes que a introdução é boa, o desenvolvimento arrasta um pouco e a conclusão é frenética demais. Tem filmes que é introdução boa, desenvolvimento excelente e o final decepciona. Ele não. Coraline, ela faz isso daqui, ó. Ela tá sempre subindo e isso é maravilhoso. Sério mesmo. E porque é de terror, não falando muito da história, mas sabe quando você fica desconfortável com a situação? Tipo, só coisa boa tá acontecendo? Tem alguma coisa que tá errado aí, só que você não consegue identificar? Então, Coraline trabalha muito bem com isso. Quando ela vai pro outro mundo, é tudo tão maravilhoso que você fica se perguntando, não, tem alguma coisa errada. E ela também se pergunta isso. E aí, quando vai se desenvolvendo a história, você vai se tocando. Gente, essa é a problemática. Isso não é pra criança. E eu digo isso porque eu vi Coraline em diversas etapas da minha vida. A primeira eu vi quando criança, eu achei maravilhoso, mas divertido. Quando eu fui ver agora adulto, eu pensei, gente, se isso fosse um live action, um filme com pessoas mesmo, eu estaria apavorado, porque a história é macabra. Queria muito falar do porquê a história é macabra, só que se eu contar estraga a surpresa. Então só fica isso em aberto. É assustador e vale a pena ver. Ah, mas obviamente eles deram uma diminuída na atenção porque o objetivo deles é crianças. Mas se você pega os conceitos do filme, você fica bem impressionado com o que tá vendo. Basicamente é isso. Coraline é um filme maravilhoso. Eu poderia passar muito mais tempo falando sobre ele, mas vamos nos ater a isso. O que eu digo é, veja o filme. Infelizmente eu não achei nas plataformas. Eu não achei na Amazon, não achei no Telecine, não achei no Netflix. Mas tem no YouTube completo em qualidade boa, dublado. Então dá pra você ver de boas. O filme ele tem 1h30, é tranquilo. Como eu falei, dá pra você ver em família, porque você vai perceber que as suas crianças, que se você estiver vendo com crianças, as crianças vão ver de um jeito, os adultos vão ver de outro, e os dois vão gostar no final das contas, e isso é bom. Então fica aí a minha indicação. Coraline, O Mundo Secreto, é maravilhoso. E enquanto estamos na quarentena, que aparentemente está acabando, mas não sabemos, aproveite e dá essa clicada, vê esse filme. E se gostou desse vídeo, obviamente, compartilha, curte, comenta. Tô pensando se eu faço um Instagram para fazer as enquetes e tudo mais, mas enquanto isso, vai deixando a sugestão, eu tô lendo, eu tô ponderando, só que primeiro de tudo eu tenho que ver se tem como ver sem baixar, porque eu não tenho notebook. Mas basicamente é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.